Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, é isso mesmo. O povo de Deus é um povo alegre, um povo que se regozija no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa. Então, o povo de Deus deve ser alegre, deve permanecer alegre, porque a alegria não é nossa, vem do céu. Então, se você tem falta de alegria, você peça ao Senhor. Se seu rosto não está alegre, sempre está triste, peça a Deus, fala: Senhor, muda. Que as pessoas vejam a tua alegria na minha vida, que eu possa transparecer esse amor de Cristo na vida das pessoas. Amém? Eu tenho pedido isso a Deus, e embora que eu não me acho que eu sou muito triste, nem séria demais, mas assim ainda eu quero mais, porque o Senhor deve aparecer na minha vida todo o meu semblante. Amém? Louvado seja Deus. Feliz de estar mais uma vez aqui nessa casa e agradecer a pastora Aninha, minha amiga particular, né? E que Deus me deu e fortaleceu nossa amizade mais e mais. E Deus é bom em todo tempo, pela honra, né, de estar aqui. Mesmo sendo amiga dela, ela não coloca qualquer pessoa aqui. Então, se eu estou aqui, tenha certeza que não foi por causa de uma amizade, mas foi por causa de um desejo do nosso Deus que falou no coração dela. Amém? Então, é com muito temor e tremor que eu estou aqui, mais uma vez, pregando a palavra. Eu trouxe a minha amiga Lidere, convidei minha amiga Nilza, que mora aqui perto. Falei: vai lá, Nilza, com seu esposo. Obrigado pela vinda de vocês, por me acompanharem, né? Para estarem aqui conhecendo mais uma agência celestial. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro de Reis. 2 Reis 6, versículo 8. Segundo livro de Reis 6. Os levitas, se quiserem, podem sentar. Louvado seja Deus. Deus é bom. Deus tem feito grandes coisas, quem crê. Isso mesmo. A nossa esperança está em Cristo. E Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua fazendo milagre. Ele continua movendo céus. 6, 8. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. Todos acharam? Eu vou esperar todos acharem. Glória a Deus. O livro de Reis é no Antigo Testamento. Deus é bom e fiel. Louvado seja Deus. O título da minha Bíblia fala assim: a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem está do nosso lado ou do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo.
e contaram ao rei. Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerras e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo 6:15 agora. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de guerra de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei do homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua própria espada e o seu arco? Ordene que lhes dê pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. Vamos ficar até aí. Pai querido, Pai amado, essa é a tua hora. Nós te louvamos, te agradecemos desde já pela porção da tua palavra lida, meu Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse dia, por esse lugar, por essas pessoas que aqui estão. Pai, obrigado porque tu és um Deus de ontem, de hoje, eternamente. Tu és um Deus imutável, um Deus que usou a vida de Eliseu para abrir os olhos daquele moço dele ali, Pai, que estava servindo a vida dele. Pai, obrigada porque o Senhor mesmo hoje que abre os nossos olhos, que faz a gente enxergar exatamente aquilo que nós devemos enxergar, para que nós não venhamos ter medo, nem tampouco nos paralisar com o tamanho da nossa guerra que enfrentamos dia por dia, meu Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer nessa igreja. Obrigado porque o Senhor é um Deus que dá entendimento, discernimento de espírito ao teu povo, que é questão, Pai, unge as mentes e os corações cativo a Ti, para entender, compreender e discernir o recado dos céus, e que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, não sair da mesma forma que entraram, mas que eles venham aprender contigo nessa noite. Me usa para o louvor e glória do Teu nome, que eu possa diminuir, desaparecer, para que o Senhor cresça e apareça nesse lugar. Em nome de Jesus, me usa como nunca me usaste, porque o Senhor é bom e fiel, e o Senhor tem um prazer de dar. E por isso nós queremos sair dessa noite cheio do Teu poder e da Tua graça, Pai, através desta palavra. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, e o povo senta dando glória e aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Essa passagem é uma passagem tremenda, né? Que muitas vezes nós nos atentamos e lembramos que Deus agiu ali, abrindo a visão do moço, daquele que estava ali servindo ao profeta Eliseu. E muitas vezes as pessoas não se atentam que também com essa unção, né, ao contrário, ele mandou fechar
os olhos dos soldados. Pediu a Deus para dar uma cegueira. E o engraçado de tudo isso, né? E eu dou muita risada muitas vezes com a Bíblia, né? Porque tem hora que é engraçado, fala assim, meu Deus, é uma doideira, né? A gente olha, lê assim, fala assim, meu Deus, abre os olhos, daqui a pouco fecha os olhos, depois abre os olhos de novo. Então, é o poder de Deus, é viver uma vida exatamente em comunhão com Deus, sabendo o que Deus quer fazer naquele momento, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E muitas vezes nós queremos ser racional com as coisas de Deus. Se o profeta Eliseu aqui, ele fosse racional, ele não ia fazer, Deus não ia usar ele para esses milagres que aconteceram aqui. E o rei da Síria mandou um exército de cavalos, de carro de guerra, de um exército bem equipado, para atrás de um homem só. Imagina que eu e você, estando aí, né, com a unção, 10% de Eliseu, o que é que ia acontecer com a nossa vida? O exército inimigo ia estar muito preocupado com a minha vida, com a sua vida, sabendo que você chega ali e vai tocar terror. Como Eliseu chegava, ele pegou a unção dobrada de Elias, e ele estava ali tocando terror, onde ele passava, chegar ao ponto do rei, do exército inimigo, pensar que tinha alguém ali dando informação das coisas que ele armava, né? Da estratégia de guerra contra o povo de Israel. Ele chegou a duvidar, falou, quem é de vocês que está do lado deles? E aí eles falaram, não, meu rei, ele tem um profeta lá, que tudo que o senhor fala aí, no seu quarto de dormir, que o senhor prepara a estratégia de guerra, o Deus dele vai lá e conta a ele. Meu Deus, é muita intimidade, né? E quando às vezes a gente lê uma coisa dessa, fala assim, não, aquilo ali foi para o passado, foi específico para a vida do profeta Eliseu, isso não é para a minha vida, mas eu quero te dizer que isso que está aqui nesse papel, nessa palavra que é viva e eficaz, é para acontecer na minha vida e na sua vida. E por que não está acontecendo? Porque eu e você não estamos tendo a mesma intimidade que este profeta estava tendo ali com Deus. E Deus, Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. E muitas vezes as pessoas duvidam. Mas nós estamos, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo o momento do avivamento. A promessa que Deus tem para o Brasil não se frustrou, não vai deixar de acontecer pelas circunstâncias. Deus vai fazer. Você sabia que existe já pessoas de outros países do mundo que já estão vindo para o Brasil por conta do avivamento? E muitas vezes nós que estamos aqui estamos dormindo. Estamos olhando, lendo uma história dessa do profeta Eliseu e pensando, não, isso daí não é para a minha vida. Isso daí é para a vida desse homem, que ele era ungido, ele era separado. Mas eu quero dizer que é para mim e para você hoje. Porque ele tinha essa unção, não foi porque ele quis ter essa unção só. Mas Deus confiou isso a ele e ele também não desonrou o nome de Deus. Ele cumpriu ali tudo que Deus estava querendo que ele fizesse. E ele foi conhecido, não só na época dele, mas ele é conhecido até hoje. E vai ser conhecido porque nós estamos aqui, no século 21, na igreja de São Gonçalo. Nesse dia, 18 de janeiro, 19, né? É 18 foi ontem, perdão. Falando dele, dessa história. Um homem que tocava terror. E eu quero ser essa mulher que toca terror no inferno. Quem quer junto comigo, levanta a mão. Mas queira mesmo de verdade. E nem que você comece hoje, falar assim, Senhor, eu quero ter uma vida diferente. Senhor, eu quero ter uma história dessa para contar. Porque depois vai ser bom você falar, né? Falar, meu Deus, e eu falei e aconteceu. E às vezes a gente meio se surpreende, né? Com aquilo que Deus quer fazer.
usar, só basta a gente abrir a nossa boca. Imagina a ousadia deste homem, desse profeta, está ali e já sabia toda a estratégia de guerra do inimigo. Você sabia que eu e você somos as primeiras pessoas que Deus está interessado de mostrar toda a estratégia de guerra do nosso inimigo para nós mesmos? Você sabia? Mas basta eu e você querer. Ou muitas vezes a gente fala que o inimigo não existe. Ah, não, ele está lá. Quando está tudo quieto na minha vida, eu tenho até medo. Porque eu sei que o povo de Deus é um povo em guerra. Um povo que vive em guerra. Mas nós devemos nos preparar todos os dias para essa guerra. E nós devemos todos os dias estar ali, ó, não só basta se alistar no exército de Deus, mas você tem que estar em guerra totalmente, todos os dias da sua vida. Esses dias Deus estava falando no meu coração: Lília, você é um povo em guerra, você está com as armas abaixadas. Por quê, filha? Você sabe que você vai tocar terror no inferno. E você está aí parada. Por quê? Eu não te chamei para ficar parada. Você toma tendência nessa vida. Vai orar de madrugada. E eu falei, opa, Deus mandou eu fazer um jejum por mim 24 horas. Eu falei, o negócio está sério. Eu fazer um jejum de 24 horas por mim mesmo, porque Deus queria falar ao meu coração. Falou, não, Lília, eu não te chamei para ficar parada. E um dia eu disse para Deus, Deus, eu já sou conhecida no céu. O meu nome está escrito no livro da vida. Está escrito na palma da mão de Deus. Eu quero ser conhecida no inferno. Eu falei isso para Deus. Eu não estou falando para vocês falarem não, viu? Mas eu falei isso para Deus. E não volta atrás. Deus já ouviu e falou, não, você não pode ficar parada. Você tem que estar com as estratégias de guerra. Assim como Eliseu já sabia todos os passos que o inimigo ia atacar por aqui. Ele sabia, ele falava para o rei de Israel, para os reis de Israel, juntar o povo e estrategicamente ir ali e atacar o povo inimigo. E é assim que Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas isso não é só uma conversa da Bíblia, não. Isso daqui é para acontecer na minha vida e na sua vida. Eu estou aqui para te dizer hoje, Deus primeiro fala comigo, conosco, que vai pregar essa palavra. Ele primeiro nos sacode, para que a gente venha e sacuda a igreja e fale, vocês têm toda a unção derramada por Jesus lá na cruz, para você agir mais ainda do que o profeta Eliseu. Mas muitas vezes nós tememos e ficamos com medo de um ataquezinho. Como é que você vai enfrentar uma guerra se você tem medo de um ataquezinho? Deus não vai te botar de frente. Você acha que Deus ia colocar outro profeta que não fosse tão ousado como Eliseu nesse momento? Ele sabia, vai lá, Eliseu, eu já te falei de noite que o povo está lá em cima. Então, vai lá. E o mais engraçado dessa história, né, que nós lemos aqui, é que depois, imagina, o rei da Síria mandou um exército de cavalos, de cavaleiros, de carro de fogo, de todo um equipamento, né, bélico de guerra, e atrás de um homem só, que estava tocando terror, porque ele era um homem de Deus. E aí todo o exército vai ali atrás deste homem. E esse homem mesmo chega e quando vê o povo, o exército fala assim, Senhor, fere eles todos com cegueira. E ele acompanha, você sabe, eu fui estudar, você sabe qual é a distância de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, para Samaria? 214 quilômetros. A gente pensa que é ali, né? Ele vai ali na esquina com o exército. Não, Eliseu foi falando com eles, viu? Eles querendo matar Eliseu, e Eliseu ali, ó, falando para eles, ó, olha, vocês não sabem o caminho, deixa eu guiar vocês. Foi um guia de cegos que ele mesmo mandou
dar cegueira para aquele povo. O exército todo foram andando 214 quilômetros com Eliseu na frente, sendo o general de guerra deles, nesse momento, guiando os cegos. É muita doideira, gente. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, meu Deus, isso daqui é para a minha vida, é para a sua vida. Não é só para o passado. Mas Deus vai te usar de maneira atual para hoje. Como é que Ele vai usar? Eu não sei. Muitas vezes eu não sei como é que Deus vai me usar, quanto mais vai te usar. Você que tem que saber e perguntar a Ele, falar, Deus, que maneira o Senhor quer me usar? Como esse profeta, o Senhor usou a vida dele. E ele foi lá, depois, meu Deus, é muita ousadia. Não sei se vocês ficam empolgados com a palavra, como eu fico lendo e fico empolgada, meu Deus, o que é isso? E vai lá, depois, olha que ousadia desse homem. Depois falou, Deus agora, chegou lá em Samaria com todo o exército atrás dele, e falou assim, agora abre os olhos. Ele não teve medo que alguém pudesse enxergar e dizer, esse daí que é o profeta Eliseu, esse que o rei enviou para a gente matar. Não, ele não teve medo, não. Guiou o cego lá, mandou, falou, Deus agora abre os olhos deles. Deus foi lá, abriu os olhos deles. E depois o rei de Israel perguntou, o que é que eu vou fazer agora? Imagina, se a igreja tivesse tão assim forte, que nenhum presidente, que nenhum líder de governo, de estado ou prefeito fizesse nada sem perguntar à igreja. Imagina como é que estaria o nosso Brasil hoje, né? Seria uma maravilha. Mas a igreja precisa se posicionar. O avivamento só vai acontecer quando a igreja de Cristo, porque Deus tem compromisso conosco, não é com a humanidade toda da terra, nem o restante dos brasileiros, é conosco. Então vai acontecer isso dentro de nós. Mas cadê o povo da igreja? Que está frouxo, que está acuado, com medo, cadê? Que deve ser uma influência, como esse profeta tinha influência, que o rei chegou a perguntar a ele, e agora a gente vai fazer o que com esse povo? Ele nem sabia o que ia fazer. E Deus usou a boca de Eliseu para dizer, olha, não manda eles, não despede agora eles não, dê comida e bebida para ele. Meu Deus, é muita doideira, né? E eu falei, meu Deus, o que é isso? E ainda manda dar comida e bebida para se cumprir a palavra que está em Provérbios. Cadê Provérbios? Que a gente deve dar comida e bebida para os nossos inimigos. E eles vão amontoar brasa sobre a cabeça deles. Imagina. Comida e bebida aos nossos inimigos. Daqui a pouco eu acho Provérbios. Está anotado aqui. Louvado seja Deus e exaltado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre, de geração em geração. Daqui a pouco eu acho. Deus é fiel. E ele fez amontoar, imagine, brasas vivas na cabeça daquele povo. E a própria Bíblia fala que um tempo o rei da Síria ficou sem atacar Israel, por causa dessa comida e dessa bebida. E eu e você temos feito isso? Pagado o mal com o bem? Os nossos inimigos, muitas vezes, estão dentro da nossa casa, nossa família. E às vezes a gente quer empurrar Jesus goela abaixo na vida deles. Mas Deus está falando para nós, não, alimenta o seu inimigo, que não é seu inimigo de sangue, nem de carne, é espiritual. Dá comida, dá presente. Quer falar alguma coisa? É 21, 22, 25, 21, 22. Obrigada, irmã. Que eu anotei aqui, mas não sei onde está, não. Daqui a pouco eu acho. Enfim, Deus quer nos capacitar, porque nós estamos vivendo o ano. Eu fico perguntando a Deus todos os dias, Deus, por que o Senhor deu essa palavra ao Bispo Júnior,
que é o ano da habilitação. O que o Senhor quer fazer na vida da gente, como igreja, como corpo do Caminho das Árvores. Então, Deus ele está nos dando novas habilidades. E uma delas é abrir a nossa visão espiritual. Amém, irmãos? Muitas pessoas enxergam o mundo espiritual de verdade. Mas outras são poucas. Eu acho que são poucas pessoas dentro da igreja que enxergam de verdade o mundo espiritual. Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Ele falou claramente ao meu coração, quando eu estava orando, né? Preparando essa mensagem, quando eu estava orando na madrugada, eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? A palavra eu já sabia que era essa. O que é que o Senhor falar com a igreja de São Gonçalo? E Ele quer abrir a nossa visão, Ele quer abrir nosso entendimento, nosso intelecto para o reino de Deus, que muitas vezes nós estamos ali como aquele moço que estava ali, do profeta Eliseu, questionando, dizendo, você já viu o tamanho do exército que está lá, inimigo, vindo ao nosso encontro? E o profeta Eliseu, tão simples, falou assim, rapaz, você está preocupado com isso? Mas é o que está conosco. É igual a pastora Ana alguém chegar aqui e contar um problema bem cabeludo, né? Aquele problemaço que tem na família. E a pastora Ana fala assim, olha, minha irmã, meu irmão, isso daí não é nada para Deus. É impossível para Deus? Lucas 1:37. E a irmã, ou o irmão fala assim, meu Deus, estou falando uma coisa tão séria para a pastora fala isso. Então, olha o entendimento do profeta, a segurança de falar das coisas que veio do coração de Deus, para dizer para aquele homem, olha, mas é o que está conosco, você está com medo de quê? Mas depois ele pensou, olha, deixa eu pedir para abrir a visão dele, porque eu vou falar, ele não vai acreditar, ele vai pensar que eu estou falando maluquice, balela aqui. Abra aí a visão dele, para enxergar. E aí, quando abriu, ele viu que o exército de Deus era muito maior, que estava ali com ele, né, com o profeta Eliseu, e com o povo de Israel, era muito maior do que aquele exército que ele podia ver com os próprios olhos humanos dele. E muitas vezes nós estamos assim, na rua. Os anjos do Senhor estão ali, amparando a vida da gente. Ela vai atravessar. Bora, anjo, bora, passa aí, segura ela, segura o carro, segura a moto que vai vir de lá, vai querer atropelar ela, vai querer matar ela, mas segura, bota o anjo para dar um freio na moto, segura outro carro, não deixa o sinal abrir, e a gente vai ali passando. E os anjos do Senhor nos guiando, nos guardando, nos protegendo. Imagine coisa linda, você vê isso. É muito mais seguro. Você está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, e eu estou vendo do que a gente não vê realmente. Mas você sabia que tem gente que nem quer enxergar o mundo espiritual? Tem medo, tem medo. Eu falava no início para Deus assim, Deus, abre minha visão para eu enxergar o mundo espiritual. Mas eu não quero ver os demônios, não, eu quero ver os anjos só de Deus. E eu falava assim para Deus, e Deus deixou eu falar, né, minha abobrinha. E Deus falou um dia, falou assim, filha, você ainda quer que eu abra a sua visão espiritual? Eu falei, quero, claro. Ele, sim, eu vou abrir, mas você não vai ver só os anjos de Deus, você vai ver tudo. E eu falei, então, como diz a Aninha, então, não sei, agora você vai querer mais não. Eu falei, Deus, faça a tua vontade. Eu não sei se eu estou preparada, o Senhor sabe mais do que eu. E hoje em dia, eu ainda não enxergo o mundo espiritual. Talvez não estou preparada, mas eu quero me preparar, amém? Nada está perdido o que eu pedi. Está tudo valendo, mas só vai ser no momento certo. Hoje em dia, eu sinto o cheiro. Deus falou assim, eu vou te dar um pouquinho aqui dessa porção para você ver, para você sentir o mundo espiritual, para você ver que o mundo espiritual é pesado, só pelo cheiro, imagina abrindo os olhos. Mas eu não sei você, a sua intimidade que você tem com Deus, mas eu quero te dizer que isso está disponível
no céu para a sua vida hoje. Basta você querer e você pedir sem ter medo. Amém? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Como está escrito em 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Eu desliguei. O mundo espiritual, ele é real, mais real do que o mundo físico. Por isso que Deus não nos deu esse espírito de medo, nem de temor, para que você possa ter a ousadia, a capacidade, assim como o profeta Eliseu teve de ver, enxergar o mundo espiritual. Não só ele teve a ousadia e o poder de enxergar, mas ele falou assim: abre a visão dele. E depois pediu para trazer cegueira para o mundo espiritual. Eu, geralmente, quando eu vou contar alguma coisa, né, que eu não queira que o mundo espiritual escute, eu aprendi com o meu pastor Nala, que ele fazia uma oração assim: que agora se faça todo demônio cego, surdo e mudo, no nome de Jesus, que não vai ouvir o que eu vou falar. E aí, às vezes, eu tenho que contar isso para alguém, compartilhar, que o mundo espiritual vai ouvir, eu faço essa oração. E Deus tem feito grandes coisas. As meninas sabem. Eu sempre, como é aquela oração, Lília? Faz assim, para o mundo espiritual não escutar. E se eu tenho o poder de falar isso para o mundo espiritual, eu tenho esse mesmo poder também de calar aqueles que vão se levantar contra a minha vida, que vai vir um exército, né, inimigo, para poder me paralisar e eu dizer: sai da frente. Sai daí que eu vou passar. E eu estou com a unção do céu na minha vida e nada e ninguém vai me paralisar. E muitas vezes a gente precisa dessa ousadia para chegar e romper. E num lugar que Deus te mandar. Eu não vou para lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum, se não orar. Pedir a Deus. Deus é para ir ali, porque Ele sabe os lugares que eu tenho que ir, tenho que pisar, tenho que passar, tenho que abençoar. Amém? E a mesma coisa, a minha vida e a sua vida. A nossa vida não é mais uma vida carnal, é uma vida espiritual. E você precisa ter visão espiritual, para que você possa alcançar lugares que Deus vai te levar, que Deus precisa me usar e te usar. Tem lugares, tem coisas que Deus está esperando eu e você estarmos posicionados, assim como Eliseu vivia posicionado, para Ele te levar a lugares altos. Amém? Louvado seja Deus. Você crê nisso? Pois é, Ele quer te levar, Ele quer te usar, Ele quer te fazer uma boca de Deus, assim como Eliseu era um homem, uma boca de Deus, que o rei do exército, imagina, o rei de Israel, os comandantes do exército, todo mundo ia consultar Eliseu, perguntar o que ia acontecer. Eles tinham estratégia de guerra, eles tinham general, eles tinham tudo, tinham os equipamentos, mas ele ia lá atrás do profeta perguntar a opinião, saber o que Deus falou. Eles não entravam numa guerra sem perguntar ao profeta. Amém? Que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida. E muitas vezes também a gente não quer ir até o nosso pastor, o líder espiritual que Deus escolheu para a sua vida, para perguntar algo, porque você fala: não, tudo tem que perguntar ao pastor. Tem coisas que só vai acontecer quando você for debaixo da bênção, pelo menos ele sabendo. A minha pastora sabia de tudo que eu ia fazer. Eu, para estar aqui, eu fui pedir a bênção à minha líder do diaconato, ou dos presbíteros, diaconato, dos presbíteros, para estar aqui abençoada. Elas têm que saber onde eu estou, o que eu estou fazendo. Eu não vou vir aqui só porque eu sou amiga de Aninha. Então, isso precisa existir dentro da igreja, isso precisa ser resgatado dentro da igreja, para que a minha vida e a sua vida seja abençoada. Amém? Não é que você vai perguntar a opinião da pastora, você vai só comunicar a ela o que está acontecendo, para ela até saber como orar pela sua vida.
Porque muitas vezes a pessoa não passa nada, está tudo ótimo, maravilhoso. Como é que a pastora vai intensificar a oração pela sua vida? Se não sabe o que está acontecendo na sua vida. Até que você não queira dizer, olha, pastora, essa semana reforça a oração pelo meu casamento. Reforça a oração pelo meu filho. Pronto, ela vai saber e ela vai fazer. Isso não está no script, mas Deus sempre quer falar algo, né? E eu quero estar disponível para falar aquilo que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. Lá em Efésios 3:20 também fala, né? Diz que Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E muitas vezes nós esquecemos desse versículo e pensamos que Deus vai agir exatamente como você pediu ou pensou. Não. Deus, Ele faz infinitamente mais do que pensamos. Eu digo sempre que Deus escolheu a gente porque a gente não tinha a capacidade humana, intelectual, nem de escolher Ele. Quanto mais de pensar no que vai pedir, no que vai falar para Deus. Às vezes a gente não sabe pedir, está pedindo errado. E Deus, Ele não dá nada errado para a nossa vida. Ele só vai, se você está pedindo errado, Ele vai esperar você ter um entendimento, começar a pedir certo, ou então você se acalmar e Ele te mostrar que aquele pedido está totalmente fora daquilo que Ele quer para a sua vida, que quer muito mais além. Aí quando chega nesse entendimento, Deus vai e faz. Amém? Louvado seja Deus e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre, de geração a geração. Aleluia. Fala para seu irmão aí. Existem recursos espirituais ainda hoje para você. Para você, meu irmão e minha irmã. Em seu favor. Basta que eu e você estejamos conectados com o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que quer usar a minha vida, a sua vida, seja lá no seu trabalho, seja lá na sua família, seja lá na sua rua, seja lá na sua faculdade, um lugar onde você vive mais tempo, né? Porque muitas vezes a gente vive mais tempo no trabalho do que na nossa casa. É nesse lugar que Deus quer te usar. Mas basta achar uma ousadia, assim como Ele achou na vida do profeta Eliseu aqui, muita ousadia. E isso que está escrito aqui nessa palavra é para lembrar a mim e a você que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar fazendo esses milagres. Ele vai continuar agindo. E eu fico pensando assim, eu falei, Deus, eu quero te surpreender nos pedidos. Eu fico imaginando uma coisa bem eloquente assim, para pedir a Deus. E se tiver na Bíblia, eu corro para a Bíblia e pego a palavra, entendeu? Eu digo, ó, está aqui, ó. Se aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha vida. E Deus, Ele vai fazer, mas Ele está querendo esses disponíveis. Gente muito normalzinho assim, não serve muito para servir a Deus, eu não vou mentir a vocês. Deus gosta de contar com esses que têm eloquência dos céus, que vivem uma vida, saber que o profeta Eliseu, ele orou e Deus falou com ele. Ele, quando abriu a boca para falar para o rei da Síria, ou para o rei de Israel, que o rei da Síria estava vindo, ele tinha certeza absoluta. Você acha que muitas vezes a gente pensa que orou uma vez, às vezes não, passou uma semana, um mês, 15 dias orando, e Deus falando, o rei da Síria vem, o rei da Síria vem, vai se instalar lá para atacar vocês. Fala para o rei de Israel. Deus vai falando, até você se convencer que foi Deus mesmo que falou. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Deus vai falando, até eu e você se convencer que aquela vozinha não é o seu pensamento,
Nem a sua mente que está falando algo, não. É Deus que está falando. Amém, queridos? Mas Deus está querendo esse povo assim, dessa forma, que faça algo extraordinário. Algo, porque já existe uma unção de Deus, uma preparação de Deus para o Brasil, para este grande avivamento, que começa dentro de nós. Que avivamento é arrependimento de pecado, é você rasgar o coração, não as vestes, como está em Joel 2. Você rasgar o coração para Deus, se arrepender, dizer: Deus, me alinha novamente com os céus. Se eu estou fora dos teus planos, se eu estou longe dos teus propósitos, me alinha novamente, que Deus vai começar a fazer, trabalhar dentro de mim e de você. E daí você vai vendo alguém da sua igreja da mesma unção, você vai vendo alguém e fala: opa, está na mesma unção, está na mesma direção de Deus, eu vou me juntar a esse daí. E vamos orar, clamar, buscar Deus, jejuar. E Deus vai fazer algo diferente lá na igreja de São Gonçalo. Amém? Então, basta que comece de mim e de você. E muitas vezes a gente é cruel da nossa parte de esperar só pelo pastor. Às vezes eu falava assim: Deus, por que o pastor não faz isso? E eu orava, né? Deus falava: e por que você não faz no lugar dele? E eu falava: hã? Fale com ele, peça a bênção, que ele vai te fazer você fazer. E às vezes eu ficava orando para Deus usar o pastor para fazer aquilo. E Deus falava: faça você. Se eu quisesse que ele fizesse, eu já tinha falado com ele. Se eu estou falando com você, porque vai começar de você. E às vezes a gente fica esperando mesmo. E aqui, como o moço, né? Estava ali acompanhando o profeta e falou assim: não tem condição não de eu ir ali naquele exército. É muita gente, eu não posso. Eu estou com medo, nem daqui eu vou dar um passo. E Deus usou a vida de Eliseu para abrir, porque se não abrisse o entendimento e a visão dele, ele não ia enxergar, ele não ia sair do lugar, ia ficar com medo, ia dar trabalho o profeta. E muitas vezes Deus tem esse algo novo para a nossa vida, e às vezes a gente fica limitando, imaginando que Deus não quer fazer. Mas Deus quer fazer. Amém? Louvado seja Deus e exaltado seja o nome daquele que vive e reina. Essa é a palavra, Aninha, que Deus falou no meu coração. E Ele pediu para você orar, né, com o povo. Aqui, aqueles que têm o desejo de que abra a visão espiritual, de se tem esse desejo, se Deus vai capacitar ou não vai capacitar, ou se já está preparado. Até pessoas que veem, né, o mundo espiritual, mas finge que não vê e não quer essa unção, tem medo. Nós conhecemos uma menina, né, Dere, que era lá do salão de Dere é cabeleireira. E tinha uma manicure que ela via o mundo espiritual, ela tinha pavor. Até sair da igreja, a menina saiu com medo, né? Ela tinha pavor, porque ela via os demônios, ela via as pessoas sendo atacadas por demônios na rua. O meu pastor Nala, ele via, um dia ele estava no supermercado, e ele viu um demônio aqui nas costas da mulher. A mulher estava andando assim, curvada, e um demônio montado aqui. Em mim não, lá na mulher, né? E aí ele falou assim: meu Deus, e agora? E Deus falou: vai lá, expulsa. E aí ele foi lá e nem falou nada com a mulher, nem bom dia, nem boa tarde. Tocou assim, falou: saia em nome de Jesus e não volte nunca mais. A mulher levantou. O que foi? Ele nada. Saiu. Então você não precisa ficar conversando nada com ninguém, nem perguntar se pode, se não pode. Se Deus mandar, vai lá, minha filha, expulsa e bota para correr em nome de Jesus. E pronto, faz isso. Aí a menina tinha pavor, saiu até da igreja porque ela via os demônios. Tinha 2 levitas também lá em Portão, quando eu era lá de Portão, que elas viam, e elas tinham pavor, eram as únicas cristãs da casa, a mãe e o pai, ninguém não era cristão. E elas 2, e elas enxergaram, elas ficavam apavoradas. Se elas pudessem, elas moravam na igreja, para não ficar vendo esses demônios.
Então, Deus, Ele tem algo novo para fazer nessa igreja. Eu vou pedir a pastora Aninha para orar pela sua vida. E você, se você quiser, coloca a mão no seu coração ou vir na frente, não sei. Deus é que vai falar no seu coração aquilo que Ele quer fazer. Ele quer fazer algo novo, né? Esta unção está disponível e Ele vai fazer porque Ele é Deus. Amém. Fica aqui que você vai interceder por mim enquanto eu oro. Amém? Agora, é como ela falou, né? Se você quer fazer, se você quer receber essa unção, e na hora que as coisas começarem a acontecer, você precisa agir. Né? Você vai ter o discernimento para agir. Ela falando aqui dessa menina que via esse espírito, né, na outra pessoa. E vocês estão lembrados da mulher encurvada da Bíblia. E o Senhor a chamou, o Senhor se moveu de íntima compaixão. Está escrito assim. E o Senhor Jesus viu e se moveu com infinita compaixão e a chamou. E expulsou aquele espírito que estava ali. Então, isso é real. Ó, eu fiquei toda agoniada aqui agora. Isso é real. Agora, eu e você, para ter esse dom, nós precisamos, junto com esse pedido, pedir o discernimento. E uma gotinha dessa ousadia aí. Para poder, na hora que o Senhor começar a te mostrar, você saber agir. Não é sair correndo, não é dizer, e agora eu vou fazer o que com isso? Agora eu vi, mas agora eu faço o quê? Né? Então, assim, você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Você tem que ir agir, botar para correr, como eu tenho dito, dar voz nos infernos. Isso é ser conhecido no inferno. Nossa irmã falou que quer ser conhecida no inferno. Não é, sabe por quê? Porque no lugar onde você chegar, quem estiver lá, o nosso adversário que estiver lá, vai dizer assim, ih, está chegando Janine, ih, está chegando Patrícia, ó, sai porque fechou. O tempo fechou porque chegou o Djavão. O tempo fechou porque chegou o diácono. É assim que você tem que ser conhecida. Entendeu? Quando a gente fala em dar voz no inferno, porque eles conhecem a minha e a sua voz. E quando eu vou chegando, já vou dando ordem, e aí ele vai dizer, ih, vamos, ó, fechou o tempo para a gente, bora sair daqui. Então você tem que ter esse discernimento, essa ousadia e coragem para poder agir quando o Senhor começar a mostrar as coisas a você. Para quando o Senhor chegar ali e dizer assim, ih, meu Deus do céu, eu sei quem está rondando aqui, pode sair, ó. Por um caminho você veio, mas por 7 você vai voltar. Em nome de Jesus, porque está escrito. E menciona a palavra, porque não é porque você sabe, é porque é no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você tem esse desejo, como foi mencionado, como foi ministrado, você, aí sentado mesmo onde você está, você vai colocar a mão no seu coração e vai pedir ao Senhor, né? E o Senhor vai liberar conforme a vontade dele, porque ainda tem isso. Ele vai te dar, se você pedir, mas ele vai te dar no tempo certo, no momento certo. Quando nós estivermos prontos e preparados. Há pessoas que ele dá deliberadamente, diz assim, isso aqui eu vou capacitar para isso, vou chamar para isso. Mas nessa noite é diferente, você vai pedir, ele vai liberar conforme a vontade, conforme a habilitação que ele já está preparando. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em tua presença a qual vivemos e estamos, exaltamos o teu nome mais uma vez pela ministração desta palavra, meu Pai. E nós declaramos nesta noite, aqueles corações que estão clamando a Ti, que estão pedindo a Ti, que estão colocando diante de Ti aí, meu Pai, que o Senhor possa estar abrindo, que o Senhor dê a visão, que o Senhor dê essa unção que o Senhor deu a Eliseu, que o Senhor dê essa ousadia, intrepidez em espírito, meu Pai, para que eles possam ver e agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme o Teu efatuar, meu Pai. E assim também está escrito que o Senhor falou, Éfata também aqui no povo de São Gonçalo, meu Senhor. Que o Senhor venha poder abrir os olhos do nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor venha poder abrir a nossa visão, meu Pai. Para que nós possamos ver, discernir e botar para correr aquilo que precisa ser liberado em Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que precisa sair
nós venhamos ver e venhamos botar para correr, Deus. Que nós venhamos expulsar na ousadia do teu Espírito, meu Deus. Conforme a tua vontade, o teu querer e o teu efetuar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o teu povo que está aqui presente, é o teu povo que está te pedindo, meu Pai, aqueles que estão te pedindo, que o Senhor possa fazer conforme o teu querer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro nesta noite que será visões abertas, assim como foi ministrado hoje pela manhã, para tirar o véu, tirar as escamas, abrir os olhos para ver, que assim novamente, meu Pai, o Senhor está ministrando aqui à noite, que assim se faça, que o teu povo abra os olhos, que tire esse véu, que caia essas escamas, meu Senhor, e que o Senhor possa liberar de forma excessiva, de forma maravilhosa na vida do teu povo, meu Senhor, para que eles possam ver também a tua glória, para que eles possam ver a tua grandeza, para que eles possam contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem, meu Senhor, para esta casa de oração. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço isso como pastora deste lugar, como aquela que o Senhor habilitou para estar aqui, está habilitando ainda, o Senhor ainda está preparando para o que há de vir, meu Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai, liberando através da minha vida a unção para a vida desses homens e mulheres de Deus da BCA São Gonçalo, meu Deus, as tuas ovelhas, meu Pai, que seja um tempo novo, que esteja algo novo, assim como nós cantamos no Natal, coisa boa chegando, algo novo acontecendo. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, meu Deus, fatá, destapa os nossos ouvidos também, para que nós possamos ouvir a tua voz, a voz do doce Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor. Ah, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra, é no nome dele que eu peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aquele que crê e concorda diz amém também. Aleluia. Essa música tem coisa boa chegando. Foi? Eu não falei, você falou. Fala aí. Deus ainda falou, tem coisa boa chegando. Não sei se os levitas vão saber Sabe? cantar. A gente está no coral aqui no Natal. E essa música, Deus, quando eu estava copiando a ministração, Deus falou essa música. E aí eu esqueci de falar na música, a Aninha fala, porque Deus é perfeito, né? Ele tem que fechar com chave de ouro. Ele fecha com chave de ouro. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa bênção, por essa vitória. Aleluia. A gente podia cantar, né, meu irmão? Nós cantamos aqui no Natal, algumas vezes, né, durante o mês de dezembro. O coral cantou essa canção aqui. E vai continuar, nós vamos continuar. Porque sim, Deus tem coisa boa fazendo aqui. A gente ainda não está vendo, mas a gente precisa crer no Deus invisível que Ele vai fazer. E hoje pela manhã a palavra foi sobre isso, sobre abrir olho, sabe, tirar o véu, descamar os olhos para poder enxergar. Foi a palavra de hoje de manhã aqui, através do diácono Ivan. E aí vem você agora e o Espírito Santo vem e completa, né? E fecha. Vamos lá, meus queridos? Tem coisa boa chegando. Obrigada, minha irmã Lília. Aleluia. Tem coisa boa chegando, Sul. Recebe. Aleluia. Entrar pelas portas dando graças. Aleluia. Pegou água, irmã?
testemunho, porque tem coisa boa chegando, amém? Faça assim com a sua mãozinha. Mais um domingo de bênção nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se moveu de forma espetacular. O Senhor é espetacular, o Senhor é extraordinário, o Senhor é magnífico. Deus, muito obrigada por este banquete deste dia, de manhã, de hoje à noite. Que o Senhor continue, meu Pai, vindo sobre as nossas vidas, com a Tua palavra, como o Senhor fez e vai continuar fazendo. O Senhor fez ali com os profetas e vai continuar fazendo, meu Deus. Se como o Senhor falava ali, e os reis e governantes pediam aos teus profetas, que assim o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer isso acontecer. Nós veremos, meu Pai, os governantes pedindo e solicitando, meu Pai, a Tua palavra através dos profetas, dos homens e mulheres de Deus desta terra. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez. E fez até há pouco tempo, no século XVIII, com os reis que estavam ali, né? E eles consultavam a Igreja Católica na época. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis e dispostos para que o Senhor nos use quando o Senhor bem quiser. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do doce e amado Espírito Santo estejam com todos nós, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê diz: Amém. Aleluia!